Naum, capítulo 1, verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Nós vamos destacar esta frase daqui para frente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Como eu disse que vamos destacar, então vamos mais uma vez ler. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. É uma palavra bastante forte, porque quando a gente pensa em tormenta e tempestade, segunda-feira passada, eu estive lá em Rio Bonito do Iguaçu, acompanhado do pastor Ailton Gama, e já fazia alguns dias que tinha passado o tornado por lá, mas é impossível não ter um choque de realidade. No dia que aconteceu, na sequência, o Denis esteve lá, não sei se o Denis está aí, não vi ele aí. Também, está lá o Denis esteve lá, acho que no outro dia, né, Denis? No domingo, aconteceu na sexta, no domingo ele esteve lá. Então, se eu fiquei impactado quase 20 dias depois, 15 dias depois, imagine ele que chegou lá no domingo. Bem como o Wellington também, né? O Wellington esteve lá também. E então, o pastor Dário esteve lá também na semana, no sábado esteve lá. Então é interessante que as ruas já estão trafegáveis, mas é uma cena desesperadora, porque nos locais onde as famílias supostamente tinham as suas casas, é comum vê-las vasculhando, procurando os lugares que é só monturo. Como já tem muitos lugares que o Estado já está tirando os entulhos, mas exatamente onde o bairro onde era a sede da nossa igreja, a destruição foi 100%. 100% de destruição. É uma sensação desesperadora, né, pastor Dário? Dá uma sensação assim, dá uma crise de choro, não tem como não dar essa crise, é muito difícil ver isso. Eu não tenho lembrança quantos anos fazia que eu não sabia que era um pneu de carro furado. Furou 2 de uma vez. As ruas estão trafegáveis, mas ainda tem muito entulho pelas ruas. Então tudo é muito difícil, né? Agora tem internet, ela oscila muito, já tem energia em grande parte da cidade. E a gente olhando toda aquela situação, ouvindo as histórias, e o povo vai contando como aconteceu, fica imaginando quem é que gostaria de passar por isso. Quando se pensa numa tormenta, não está se falando de uma chuva como essa que comumente a gente tem, e a gente até agradece, graças a Deus choveu. A tormenta ela vem com a ideia de um vento extremamente forte. Você vê, nessa cidade, por exemplo, ultrapassou 300 km por hora. Parece-me que ainda não tinha acontecido algo semelhante no estado, nessa proporção. E a Bíblia cita, é algo que parece que traz assim um contraponto, dá a impressão que não é uma realidade. Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade. Mas qual a razão de ter esse texto escrito na Bíblia? O livro de Naum é um livro extraordinário, ele é muito lindo. À medida em que a gente vai lendo assim, ele faz muita referência às atividades de Deus. Mas o que este texto tem a ver com a gente no dia de hoje? Ele tem a ver como lições, porque o fato de estarmos salvos não nos isenta de sofrer tormentas e tempestades. E o fato de ser salvos e ter a tormenta e tempestade também não significa que Deus se afastou, que Deus se distanciou. Basta a gente olhar a história de Jó para a gente compreender isso melhor.
quando Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo que Jó possuía e até na sua saúde, Deus fez uma restrição e colocou um limite: só não toca na vida dele. E Jó passou por tudo que passou, e hoje a gente ouve, a gente canta, a gente estuda e acha lindo, mas nenhum de nós suportaria passar o que o Jó passou. O certo é que enfrentar uma tempestade, uma tormenta, não é algo que a gente deseja. Quem é que vai acordar numa segunda-feira como amanhã, veio hoje para o culto, orou, pediu a bênção de Deus, ouviu no final que essa vai ser a melhor semana da tua vida, você acreditou nisso, abriu a mão, fechou a mão, tomou posse, e chega amanhã, aí você acorda de manhã, você quer saber de uma coisa? Essa semana vai ser a pior semana minha. Eu vou sofrer, eu vou ter problema, Quem é que faz isso? Mesmo aqueles que estejam enfrentando dificuldades, vai acordar amanhã e acreditar, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Esses dias eu recebi uma mensagem, parece-me que até eu estava fora. E como eu não conhecia o número do telefone, não estava salvo, mas a pessoa dizia: pastor, será que o senhor não pode ir até a cidade de São Miguel do Iguaçu, orar pela, acho que é a sobrinha, pode ir lá orar por essa criança, uma criança recém-nascida, uma criança pequena, e está internada lá, teve que ser levada para lá, está muito mal, os médicos já não sabem mais o que faz, a criança está muito mal, e eu disse: olha, para mim sair daqui agora para ir até lá, eu acredito que eu estava fora aqui de Toledo, E eu disse: mas lá nós temos a nossa igreja em São Miguel, e se você aceitar, eu posso pedir para o pastor ir lá e orar, porque eles fazem isso com a gente aqui também o tempo todo, né? O tempo todo a gente está socorrendo pessoas nos hospitais aqui. Não pode ser. Falei com o pastor, ele disse: eu não estou. Ele estava exatamente em Rio Bonito. Isso, acabei de chegar em Rio Bonito para visitar o pastor Adelírio e visitar a cidade. Mas eu tenho um outro pastor que pode lá orar. O senhor pode? Pode. E o moço foi lá, orou. E a mensagem que veio do moço foi essa, para o pastor dele, que foi encaminhada para mim: pastor, estive lá orando. De fato é uma pequena criança e está muito mal. Mas enquanto eu estava orando por ela, eu senti que Deus desceu lá. E eu senti que Jesus vai curar aquela criança. Aleluia. Ele mandou essa mensagem, eu repassei para quem havia me mandado, acho que é a tia da criança. E agora, essa semana, não sei se foi domingo passado à noite, alguém me chamou aqui no meio da igreja, com a criança no colo, disse: pastor, eu quero apresentar essa criança para o senhor. Eu disse: olha que criança bonita, acho que é uma menininha bonita no colo. Essa é a criança que estava internada lá em São Miguel. Quando o pastor saiu do quarto, a criança começou a se recuperar, no outro dia teve alta e voltou e está curada para a glória do Senhor. No momento em que eu recebi aquela mensagem, a gente vê a angústia, porque você imagina o que é alguém que chega nessa condição, ainda mais de criança, mas mesmo que fosse um adulto, é que nós não estamos preparados para a tormenta e para as tempestades, mas o mar desta vida nos reserva muitas tempestades. Vamos tentar colocar isso aqui de maneira que você entenda a nossa vida como se fosse um barco, e a vida toda, o mundo como um mar, e tem hora esse mar, ele se agita. Deixa eu ver se essa referência nos ajuda, Wesley, é João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele devia ter dado glória a Deus, para levantar o teto, né? Quem disse estas palavras? Tenho-vos dito isso para que em mim, disse Jesus, vocês tenham paz. E na sequência ele já disse: vocês vão ter muitas aflições, mas tenham paz. Vocês vão ter muita tormenta, mas tenha paz. Vai ter muita tempestade, mas tenha paz. Atos capítulo 14, verso 22.
confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então é fato que a vida vai nos reservar algumas intempéries. A gente não quer isso, mas na história da nossa vida haverá algumas páginas escritas que, se a gente pudesse, até arrancaria elas, porque vai estar escrito que a gente teve um momento de dissabor. Então a gente pode até ficar sem um teto. Quantas pessoas que já teve um local para morar, para abrigar, chamou de seu e por alguma razão hoje não tem mais. Mas tenha certeza de que você tem uma casa no céu para você morar quando você chega lá. Podemos até padecer muitas necessidades, mas o Salmo de número 23 e verso de número 1 tem uma palavra de Deus para o seu coração e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pode até ter necessidades hoje, mas o Senhor é o teu pastor e vai cuidar dos detalhes. Você pode até sofrer com toda a situação que envolve a administração pública, que envolve não só a nação, mas o mundo, e você até ter o desprazer do desemprego e por algum tempo não conseguir achar um meio de sobrevivência, mas saiba que Ele te socorre com provisão. Filipenses 4:19 é a palavra profética de Paulo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você pode ser perseguido e caluniado, mas o Senhor será a sua defesa. Você pode enfrentar as enfermidades e ficar doente, mas Ele é o médico dos médicos. Em Êxodo capítulo 15, verso 26, e disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma da enfermidade porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele ainda continua sendo o Deus que faz. Podemos até enfrentar a morte, mas seremos sempre dele. Fechamos os olhos aqui, e que tormenta é a morte, que tempestade é a morte, mas fechamos os olhos aqui. Romanos 14:8, vem a palavra profética para dizer que se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor, bendito é o nome dEle. A tormenta e a tempestade não têm o propósito de destruir um salvo. É interessante que todas as vezes em que alguém comprometido com o Evangelho enfrenta uma adversidade, é muito comum, não estou dizendo que na totalidade, mas a grande maioria tem uma tendência de recuar, de pôr o pé no freio, de desistir e de por vezes até atribuir ao próprio Deus a ausência do milagre. É porque a ideia que a gente tem é que servir a Deus, Ele tem a obrigação de proteger, tem a obrigação de curar, tem a obrigação de fazer. Você quer ver? Se a gente for um dizimista fiel ainda, aí a gente vai cobrar mais dele e vai dizer: te dei o dízimo, te dei dinheiro, eu ajudei, dei oferta e agora estou assim. É como se a gente pagasse para ser salvo, é como se a gente pagasse para ter uma vida digna com Ele. Mas eu li há pouco uma palavra que foi dita por Ele: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. São palavras do próprio Cristo. Quando alguém veio questioná-lo, Ele disse: se o olho escandaliza, arranca, se a mão escandaliza, corta.
corta, se o pé escandaliza, corta. É melhor não ter o olho, não ter a mão no teu pé, mas entrar no reino. Jesus estava dizendo, essa vida, essa estrutura, isso aqui não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Ele estava dizendo, as tormentas, as tempestades que porventura vierem, elas não vêm com o propósito de destruir, até porque muitas das tempestades e tormentas não são provações, mas são apenas resultado de decisões que a gente tomou, de atitudes que nós tomamos e que agora ela vem como consequência de colheita do que foi plantado. Então é bom a gente diferenciar o que é a nossa esperança de ir morar no céu com Jesus e o que é a vida do dia a dia. Jesus mesmo disse por vezes que essa vida ela era bastante frágil e a gente tinha que ter a nobreza de entender isso, de que se nessa vida a gente tivesse o prazer que fosse, mas a gente precisaria se preocupar com a eterna, porque a hora que fechar os olhos aqui, a gente vai encarar uma eternidade, e lá são dois caminhos, a direita e a esquerda, e é bom que a gente vá ao encontro do Senhor. Então nenhuma tormenta e tempestade terá a vinda de Deus o propósito de destruir. Nenhuma das provas vinda de Deus visa destruir, mas o aperfeiçoamento. Deus visa criar em nós resistência espiritual, até porque a palavra crise, quando ela surge para exemplificar a tormenta e a tempestade, ela vem do original que é crisol, que traduzido é o cadinho, que é aquele local aonde se derrete o ouro, onde se derrete o metal, aonde derrete o alumínio. Eu me lembro que numa das empresas que tive a oportunidade de trabalhar, eles fabricavam panelas de alumínio, e foi a primeira vez que eu vi isso. Alguém saía comprando alumínio pela rua, todo tipo de alumínio, e trazia, e eles esquentavam esse local, um recipiente feito de um material, não me lembro se era de barro, do que era, mas ele era assim, aquecia e ficava vermelho de tão quente que ficava. E eles iam colocando lá dentro todo o alumínio que comprava, panela velha, tampa de panela, chaleira, ia colocando tudo lá dentro. E aquilo derretia e virava um alumínio líquido que depois virava as panelas e as tampas. Você imagine a temperatura desse fogo dentro desse cadinho, dentro desse crisol, para poder derreter aquele material. Assim são as crises. Quando elas vêm, é como se a gente fosse colocada dentro de um recipiente, e o fogo, ele aquece, e parece que cada momento que passa vai ficando pior. A gente até tem uma expressão, mas eu já achava que tinha achado o fim do poço, tinha chegado ao fim do poço, mas ainda tinha mais um pedaço para descer. Alguém até usa a expressão, mas a crise nunca vem só, sempre tem alguma coisa a mais. Entenda que se você serve ao Deus que te ama e que escreveu o seu nome no livro da vida, essa crise veio para te aperfeiçoar. Por certo, vai mudar o seu contexto, mudar a sua formação, mudar a sua estrutura. É Deus trabalhando para algo novo, é Deus trabalhando para uma criação nova. Oh, bendito é o Senhor. Veja o que diz Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz. A tribulação produz. A tribulação produz. Assustador. Porque o que a gente queria ouvir? A gente queria ouvir que a nossa vida de fidelidade produz paciência, amor, alegria, gozo, felicidade. Mas a Bíblia vem na contramão e diz: a tribulação produz. Interessante que a visão de Paulo é essa: nos gloriamos nas tribulações. Ele está dizendo assim, precisa ter, meu Senhor, hein? Precisa ter alegria na hora da tribulação. Você tem que ficar feliz agora.
Como é que você vai estar enfrentando uma hora bem difícil e sorrindo? Diz, não, eu estou feliz, estou feliz. Claro que não. O ser humano ele vai sentir a dor, vai sentir o desespero, a agonia. Você só não pode jogar tudo fora. E eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida esta noite. Você não pode desistir. Vou repetir o que eu disse aqui há poucos dias. Se você desistir, será um a menos no ministério. Se você desistir, é uma irmã a menos no círculo de oração. Se você desistir, é um jovem a menos no grupo. Se você desistir, é um músico a menos tocando na orquestra. Se você desistir, é um crente a menos aqui dentro dando glória a Deus. Se você desistir, é um adolescente a menos no grupo. Se você desistir, é um membro, um componente a menos no coral. Então você não pode desistir. Não, pastor, mas se eu desistir, Deus coloca outro no meu lugar. Não, não coloca. O teu lugar, ele é exclusivo. Eu vou repetir, o teu lugar ele é exclusivo. É que alguém um dia pregando disse que se você não quiser fazer, Deus põe outro no teu lugar para fazer. Isso é outra história. A obra precisa prosseguir e a obra sendo feita, o avanço dela, obviamente que ela será feita porque Deus projetou isso. Mas você não, se você parar, será responsável pelas suas atividades e pela decisão que tomou. Porque a tarefa que Deus te deu é para você fazer. Ninguém vai fazer o que era para você fazer. Você será menos um. Então não desista, não desista, não desista. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Talvez eu não saiba, mas eu sei de um Deus que pode fazer mudar essa história. Eu sei de um Deus que pode mudar essa história. Oh, bendito é o Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. É a segunda vez que na Bíblia aparece esta expressão. A nossa leve e momentânea tribulação produz. Então nota que o processo de Deus não é matar na tormenta e na tempestade. É pedagógico. O que Ele quer é ensinar lições. Agora a gente tem que aprender a tirar lição dessa tribulação, dessa tormenta. Vamos pegar um exemplo aqui, daqui a pouco até, se for possível, vou mostrar o texto. Mas quando Paulo sofreu dentro do barco, estava indo condenado para ser apresentado lá em Roma e morrer. Com ele, mais um grande número de condenados de altíssima periculosidade. Todos dentro de um barco. O barco se perde, bate nas rochas, sofre um naufrágio, ele sai nadando, chega numa ilha, chega na ilha, a ilha é de homens violentos, a situação poderia ter complicado, mas no meio de chuva, no meio do frio, esses homens têm uma fogueira acesa, tem alimento, tem carinho, recebe a proteção. Aí vai o Paulo sozinho querer ajudar, quando vem com um monte de graveto na mão. Tem uma cobra enrijecida pelo frio, que quando aquece no fogo, ela pica a sua mão. Aí quem olha de longe, diz a Bíblia, que diz, esse homem é um homicida, porque ele está escapando de todo esse processo, mas a justiça divina não vai deixar ele viver. Olha, ele escapou do naufrágio, mas agora ele vai morrer com essa víbora pendurada na sua mão. Mas o mesmo fogo que despertou a víbora, foi o mesmo que a matou. Paulo sacudiu ela caiu no fogo e morreu queimada, e Paulo não sofreu absolutamente nada. Não foi porque o fogo queimou a víbora e não aconteceu nada, é porque aquilo era uma tormenta, aquilo era uma tempestade, mas Paulo tirou lição daquele processo e disse, eu preciso chegar em Roma. Havia uma palavra profética para a sua vida dizendo, importa que tu te apresente a César em Roma. Então ele tinha certeza, se Deus falou, eu vou chegar em Roma. Se foi Deus que falou, eu vou chegar lá. O barco pode virar de de cabeça para baixo, pode se arrebentar, mas eu vou chegar lá. É essa lição que Deus deseja te ensinar aqui esta noite. São tormentas, são tempestades, é difícil, é dor, é sofrimento, é lágrima, mas se você começar a olhar por outro ângulo, você vai ver que tem um Deus no comando, que tem um Deus no controle, que tem um Deus que está fazendo para glorificá-lo. Na visão de Deus,
é como se nós fôssemos uma grande pedra bruta. E ele é o escultor. Como que o escultor trabalha as pedras? Ele pega uma pedra grande para preparar ela, aí ele vai com cotonete, com muito cuidado, um bisturi, e ele vai assim? Claro que não. É uma marreta na mão, é um martelo na mão, é um ponteiro na mão, e ele vai batendo, vai quebrando. Nós somos uma pedra bruta, mas estamos na mão de um divino escultor. Tem hora que ele tem que quebrar umas arestas, tem que quebrar umas pontas. É como se nós fôssemos um ouro, que tirado da terra, bruto. Mas aí vem o crisol, lembra que eu disse? O cadinho. Talvez muitos mais novos nem sabem o que é isso, né? Aí Deus pega esse ouro, cheio de escórias, e põe lá dentro. E é no ardor do fogo que esse ouro vai se purificar. Oh, aleluia. A única forma, porque o ouro é o único metal que sozinho ele se purifica. Todos os outros metais, eles precisam, depois de passar por esse processo, cria uma nata por cima, seja a prata, seja o bronze, essa nata é tirada e ele passa por outro processo. O ouro não. O ouro, ele sozinho se purifica. Quando ele sente o ardor do fogo e ele derrete, ele automaticamente, ao ser colocado no outro recipiente, ele já larga a sujeira toda do lado. Talvez Deus esteja fazendo isso com a tua vida, com a tua história. O fogo está ardendo, está queimando, está difícil, mas Deus já está te projetando algo extraordinário, purificando a sua vida. Somos como uma madeira bruta que estamos na mão do carpinteiro de Nazaré, e ele está trabalhando em nós, serrando os pedaços, cortando, moldando. Somos como um barro na mão do divino oleiro, que quando as coisas não saem como a gente gostaria que saísse, ele tem autoridade para quebrar de novo, fazer de novo. Não deu daquele tamanho, ele faz menor. Não deu daquela largura, ele faz diferente. Diz o texto que ele fez outro como bem queria fazer. Então não é você que decide, eu quero ser assim. É ele que diz, eu quero que você seja assim. E para isso ele precisa por vezes refazer. Eu pastoreei uma irmã e ela ainda vive. Hoje ela não mora nessa cidade, mas em outra cidade. Mas um dia ela ficou afastada da igreja muitos anos. E quando ela retornou e foi cantado aquele corinho, quebra a minha vida e faz de novo. E quando acabou o culto, ela chegou, pastor, pode cantar esse corinho aí 100 vezes no culto, eu não abro a minha boca para cantar mais. Aconteceu alguma coisa, irmã? Disse, pastor, eu sei o que é ser quebrada por ele. Não vou pedir quebra a minha vida de novo, não. Eu vou ficar calado, eu cantei muito e agora eu sei o que é isso, porque ela entendeu qual foi o preço que precisou ser pago para ser modelada de volta, mas que bom que aprendeu. O Salmo 119, verso 67, tem uma palavra que vai te ajudar a compreender isso. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aleluia. Estou caminhando para encerrar. O que precisa ter em mente é que a tormenta e a tempestade vai fazer parte em algum momento da nossa história. Espero em Deus que não, mas se acontecer, se lembre do que eu estou falando aqui. Você precisa guardar algo no seu coração. Você não estará sozinho no meio dessa tempestade. Deixa eu ler contigo o Salmo 46 a partir do verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se isso vai alegrar a sua alma, é um socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, aqui é meio difícil, mas
É bom a gente gravar isso na mente. Ainda que a terra se mude, olha quantos ainda tem daqui para frente, viu? Ainda que a terra, ainda, mas ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, bendito é o Senhor, você não está só. Paulo não estava sozinho no meio dessa tempestade que eu citei. Jesus estava com os discípulos no meio da tempestade no mar da Galileia, até quando eles gritaram: Senhor, tu não te importas que essa tempestade nos mata, que vamos morrer? Jesus estava lá dormindo, mas estava lá. Em Salmo 107, verso de número 21 até o 30, olha que coisa extraordinária. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, estes vê as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, desce aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvazia-se-lhes de toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele livra de todas as suas angústias. Faz cessar a tormenta, faz cessar a tormenta, faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade. Esteja em pé. Salmo 57, verso de número 1. Salmo 57, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Deus tem um caminho na tormenta. O primeiro caminho é o caminho da proteção. É esse salmo que revela isso. A sombra das tuas asas na hora da tormenta. Olha, eu sinto a graça de Deus esta noite aqui para profetizar. Se no meio dessa dificuldade você sentir que há algo diferente acontecendo, procure saber. São as asas do Todo-Poderoso te protegendo na hora da tempestade. E o final desse versículo diz: até que passe as calamidades. O caminho que ele tem é a proteção, mas ele também tem um caminho de paz. João 14, 27.
Diz o texto sagrado: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. O terceiro caminho é o caminho da vitória, 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto caminho é o caminho da alegria, 2 Coríntios 6 e 10. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo.